Em cartografia, hoje, Bravo 01 apresenta aqui uma maneira simples de visualizar as curvas de nível representadas em mapas e cartas topográficas. Se você ainda não sabe como fazer isso, hoje um exemplo bem simples. E se você já tem o bizu de como representar, sempre vale a pena relembrar alguns conceitos. Depois da vinheta, curvas de nível. Montanha. Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Bravo Expedições Montanha. Hoje você vai extrair um pouquinho aqui a metodologia que eu vou utilizar para fazer esse vídeo, mas quando o assunto é cartografia, nada melhor do que fazer na prática, apresentando para você aqui mais um material, dividir um pouquinho do conhecimento e também absorver um pouquinho aí de aprendizado aí com os comentários que a galera sempre deixa aqui e com aquilo que a gente vai garimpando aqui nesse meio da plataforma do YouTube e da internet como um todo. Hoje, na verdade, antes de eu começar esse vídeo, eu tenho aqui na playlist, vou deixar aqui em cima em algum lugar dos cards, eu tenho aqui na playlist falando sobre utilização de bússola, metodologia um pouco mais simples. São vídeos bem antigos e que em breve Bravo 01 pretende dar um upgrade aí, fazer a versão 2.0, dar uma sintetizada, uma melhora aí na explanação, para que você entenda um pouquinho a utilização aí da bússola na sua aplicabilidade. Mas hoje eu quero falar aqui de um assunto da cartografia chamado curvas de nível. Curvas de nível, eu não vou conseguir dar o zoom, mas quando você pega um mapa ou uma carta topográfica, são essas linhas aqui, tá? Ó. E muita gente pergunta para que servem, como utilizar, como identificar. E é isso que eu vim falar aqui no vídeo de hoje, sobre as curvas de nível. Na verdade, o que são as curvas de nível? Elas são as representações do relevo que são produzidas, né, através da utilização de linhas imaginárias, pelas quais nós vamos denominá-las aqui de linhas altimétricas quando elas estão na superfície. Então, hoje o vídeo vai basear nas linhas altimétricas, né? Elas possuem o mérito de representar em uma superfície plana os desníveis e a declividade topográfica. Então, assim nós podemos ter a área de uma vertente sendo representada separando-se as altitudes ordenadamente, né? São a que nós chamamos, vamos denominá-las de cotas. Cota de 100 metros de altitude, 200 metros, 500 metros, 1000 metros e assim sucessivamente. Com isso, nós conseguimos visualizar aqui as diferenças de altimetria que essas linhas representam no mapa. Quanto mais afastada são essas linhas, quanto mais distante delas são essas linhas, né, no mapa, a curva representa uma menor declividade. Ou seja, ela é menos íngreme o terreno. Agora, quando ao contrário, quando essas linhas são mais próximas, e a gente vai entender isso aqui na prática, ela apresenta um terreno íngreme, né? Com uma maior declividade do local. Mas para esse vídeo não ficar gigantesco demais, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A parte de hoje, que nós vamos falar aqui sobre como identificar visualmente uma montanha, um aclive, e a parte 2, que são os diversos tipos de terreno, e é claro, e aí na parte 2 vem o bizu, assim como eu fiz no vídeo do velcro. Se você não assistiu o bizu do velcro, o card está em cima também, onde eu dividi o vídeo em dois. Esse eu também faria a mesma coisa. Uma outra consideração que é necessária ser feito é que todos os pontos localizados sobre a mesma linha, eles possuem uma altitude idêntica, né? Que são a mesma cota. Então, para ficar mais fácil essa visualização, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós trabalharmos aqui e eu poder te explicar um pouquinho melhor. Então, hoje nós vamos entender como visualizar essas inclinações que são colocadas no mapa,
inclinação ou declinação, né, porque ele pode ser tanto na ascendente quanto na descendente. Como visualizar isso aqui na prática? Em que momento você vai utilizar isso aqui? Quando eu pego uma carta topográfica na mão, aqui eu separei parte da carta topográfica aqui do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e eu tenho aqui vários pontos. E às vezes as pessoas me perguntam, falta muito? Sobe muito? Gente, terreno de montanha, terreno íngreme, sempre sobe, né? Agora, o quanto sobe, eu sempre gosto de exemplificar. Aqui está um exemplo bem simples de uma marcação no mapa, separado aqui pelas curvas de nível. Esse exemplo aqui, ele apresenta curvas de nível de 50 e 50 metros. São curvas aqui ligeiramente afastadas, então, conforme eu disse lá no início do vídeo, seria um terreno com um aclive, né? Porque ele está aqui numa progressão ou numa depressão, depende da maneira pela qual você vai traçar aqui o seu azimuth e a sua trilha. E é isso que eu vou te explicar aqui. Se ele tem o grau de inclinação muito elevado, se é um terreno muito íngreme, se você ganha altitude muito rápido ou não. Então, como é que o guerreiro, como é que o combatente faz esse tipo de cálculo aí? Vamos lá. Deixei separado aqui um exemplozinho bem fácil, tá? Eu transferi lá do meu mapa para uma folha aqui A4, uma progressão, e eu quero saber como é que é o grau de aclive desse terreno. Primeira coisa que eu vou fazer é achar aqui qual seria o meu azimuth. Então vamos supor, eu vou traçar aqui, ó, uma linha reta, uma linha imaginária. Eu vou fazer ela aqui para ficar bem retinha, fazer na caneta vermelha, para você compreender, ó. Ok? Acho que deu para dar uma olhada aqui de como seria, né? Então, o sentido é esse, ó. Do ponto A para o ponto B. Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Eu vou transferir aqui para cima, poderia ser para baixo também, é onde você achar mais pertinente. Primeiro de tudo, eu vou montar um gráfico, que eu preciso colocar aqui um gráfico sobre a altitude que o terreno me entrega. Então, esse gráfico, vou fazer ele aqui na cor preta, só para nós compreendermos aqui direitinho, ó. Um gráficozinho simples. Aqui. Aqui. E vou transferir para cá, para essa linha aqui, as altitudes que eu já tenho aqui, ó. Ok? Então eu vou começar com uma altitude aqui do número 100, que é essa altitude aqui, mais acima. Então, uma vez feita aqui toda a representação, eu dei uma segurada aqui para poder fazer as linhas imaginárias, mas só para você ter uma ideia de como é que fica o gráfico, né? Então, levando em consideração que o vetor aqui na vertical refere-se à altitude, e aqui é a base de onde nós vamos construir aí a nossa visualização da curva de nível, interpretar como seria a altitude, como seria o aclive ou declive dessa representação aqui na carta topográfica. O segundo passo, agora eu vou pegar e vou estender em todo ponto em que a linha do meu trajeto ou da minha trilha, do meu azimuth, tocar aqui, ó, uma curva de nível, tá vendo, ó, em todo ponto, ó. Esses daqui seriam os pontos representados aqui no mapa. Em todos eles, eu vou estender até a sua altura respectiva. Então, o primeiro ponto aqui, ele representa a 100 metros. Então, eu traço uma linha imaginária agora, ó. Meu 100 metros está aqui, certo? Então, agora, eu vou traçar essa linha até aqui, ó. Vamos fazer na cor vermelha, para ficar de fácil visualização. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto,
é o da linha de 120 metros, que está aqui nessa segunda aqui. Eu encosto 120 no 120 e traço mais uma vez uma aqui. E vou fazer isso agora para todos os demais. Próxima linha 140. O meu número 140 está aqui em cima. Então eu vou lá no número 140, demarco ele aqui e puxo. Vamos lá, guerreiro. Aqui eu fechei a primeira parte. Então já tem as marcações com as suas respectivas altitudes. Agora eu tenho que continuar até o meu trajeto, que é aqui no ponto B, se encerrar. E finalizando aqui a minha primeira parte da representação do meu terreno. Agora, para ficar de fácil compreensão, eu vou ligar os pontos. Simples assim. Então, olha lá, ó. Vou ligar o ponto 1 ao ponto 2, ao ponto 3, ao ponto 4. Logo, eu já tenho uma visualização gráfica da minha curva de nível na minha carta topográfica. O que era simplesmente assim, agora eu consigo entender. Conforme eu disse no início, curvas de nível mais próximas, maior aclividade. Curva de nível mais afastada, menor o aclive ou declive. Então, se o meu ponto fosse subir por aqui, eu teria uma resistência de inclinação menor. Se o meu ponto é subir por aqui, eu tenho uma resistência de inclinação maior. Por isso, as curvas de nível são representadas desta forma. Isso aqui foi um exemplo bem simples de como você identificar, visualizar a representação de uma curva de nível. E no próximo vídeo, eu vou apresentar um bizu que nós aprendemos aí nas Forças Armadas, nos treinamentos de montanha, onde você consegue fazer um desenho tridimensional utilizando a própria mão, na verdade as articulações da mão, e também as diferentes formas de representação de relevo, que seriam os outros modelos. Porém, isso fica para um próximo vídeo. Por hoje, o vídeo trouxe apenas a representação gráfica, a representação simples de uma curva de nível. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço para você, que Deus abençoe você e toda a sua família. Montanha!